Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no coração do Evangelho segundo São Lucas. Estamos no miolo, quando o autor deste Evangelho apresenta 3 parábolas para mostrar o amor, a infinitude da bondade de Deus. O seu amor para conosco é grandioso demais, abarca toda a criatura. Nós estamos a vislumbrar nessa primeira leitura o resultado do amor de Deus. Israel, que estava escravo no Egito, como a humanidade escrava no pecado. O seu amor é tão grande. Nós escutávamos na primeira leitura de domingo passado, no capítulo 3 do livro do Êxodo, um Deus que sente. Eu escutei o clamor do meu povo e desci. O amor de Deus é tão grande que comove o seu interior, escuta as nossas súplicas e vem. É um Deus tão próximo e resgata Israel da escravidão. Te resgatou também da escravidão do Egito, que é o seu pecado. Conduziu através do Mar Vermelho, nos conduziu através do sacramento do batismo, como nós acabamos de escutar na segunda leitura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Para dizer que quando a gente é batizado, o sacramento não apenas molha nossa cabeça, lava nossa alma. O sacramento do batismo nos faz, infelizmente eu não sei como é que os nossos irmãos separados entendem esse texto, porque para eles o ser humano é mau e não tem como mudar. Por isso que não acredita nos santos, na vida dos santos. Não acredita na igreja, não acredita no anúncio, na pronunciação daquele que assumiu a responsabilidade de governar a igreja neste mundo, o Papa. Nós acabamos de escutar nessa segunda leitura que aquele que está em Cristo, e é interessante, queridos, que quem está em Cristo é uma nova criatura. E como é que a gente está em Cristo, se não pelo sacramento do batismo? Muito bem, Israel caminha de deserto adentro, 40 anos, para dizer, também nós, no deserto da vida, somos conduzidos por Deus. Israel, embora sofrendo muito, e daqui a palavra opróbrio, o opróbrio que escravizava, a canga que sufocava vocês, foi tirada. Queridos irmãos, o sofrimento, a falta de oportunidade que Israel tinha de comer outros alimentos senão apenas o maná, de poder sentar à sombra de um junípero, sei lá, alguma coisa do tipo. Nada disso Israel tinha. No entanto, tinha o essencial, Deus. Esta primeira leitura, queridos, mostra a chegada de Israel à terra prometida. Na planície de Gilgal, Israel plantou a sua vida. Eles já estavam experimentando frutos da terra, para dizer a todos nós, assim também, se tivermos a coragem de acreditar que no deserto de nossa vida, Deus caminha conosco e não nos abandona, pode ter certeza que
essa planície de Gilgal, essa terra prometida aos nossos antepassados, a Abraão, Isaac e Jacó, certamente será uma realidade, o céu. Por isso, querida comunidade, nós escutamos nesse evangelho de hoje, esta parábola. O desejo que nosso Senhor tem é de salvar a todos. Se podemos traduzir a imagem desse pai do evangelho, é a gente colocar uma mãe que os seus filhos passam a noite na gandaia e a mãe vai atrás procurando onde é que está para trazer para casa. O amor de Deus é tão grande. Nós ouvimos aqui neste evangelho dois grupos. O grupo dos publicanos e pecadores e do outro lado um grupo dos mestres da lei e fariseus. Uns que estavam ansiosos por escutar, outros que estavam ansiosos por criticar. Eu não sei se vocês lembram, o capítulo 18 do livro de Lucas, desse mesmo evangelho, mostra dois homens que sobem ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O pecador apenas batia no peito e dizia: Senhor, não ousava nem sequer levantar a cabeça. O fariseu, no entanto, se justificava diante de Deus. Querida comunidade, o evangelho de hoje, nosso Senhor trata justamente desse assunto. Aqueles que se humilham diante de Deus são justificados. Aqueles que apenas se justificam, aqueles que apenas acreditam que pelos seus esforços, pelas suas dedicações, pelas suas reuniões mensais, pela leitura orante das sagradas letras, pela obediência obsequiosa da lei, é que garante vida eterna, e não é isso que garante a vida eterna. Tem gente que tem tanta certeza da sua salvação, que até despreza os outros. A gente não tem certeza de nada. Apenas a nossa confiança em Deus é que vale. Mas pelo fato de você ir à missa ao domingo, pelo fato de você acreditar que Deus é o seu Senhor, isso não lhe dá o direito de acreditar que o céu já é garantia. Às vezes a gente escuta alguém dizendo: quando chegar o dia, nosso Senhor vai me pegar assim, vai mandar uma legião de anjos e me levar para o céu. Cara cínica. Que certeza você tem disso? Queridos, a bondade de nosso Senhor que vem ao nosso encontro, a sua misericórdia. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje, aquele que não cometeu pecado, Deus fez pecado por nós. Ou seja, foi nosso Senhor que ofereceu o seu Filho para salvaguardar a humanidade dos seus pecados. Aquilo que nós, humanamente falando, não podemos fazer, Deus fez por nós. Então não fique pensando que salvação é fruto do seu esforço, que não é graça. O que cabe a você é apenas reconhecer que você é um infeliz, como diz o salmo de hoje, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a sua angústia. Querido cristão, não fique pensando que você vai ser salvo porque você é bonzinho, que não é assim que funciona. Porque eu faço parte do grupo X, do grupo... Não, os fariseus pertenciam a um grupo exclusivo. Por isso que a palavra fariseus, do hebraico, significa aquele que é separado.
Ou seja, não se misturava, como tem gente que não se mistura. Não é capaz de sentar com os outros, é exclusivo, é no meu mundinho, é eu e meu Jesusinho, não me misturo com essa gentalha, como diz o Kiko. Queridos irmãos, e olha o que é que acontece, aquele que, olha com quem ele está sentado, veja, ele se mistura com os pecadores. Queridos, um dia Jesus foi comer na casa de Simão e de repente apareceu uma mulher que se jogou aos seus pés e com suas lágrimas lavavam seus pés e enxugava-os com seus cabelos. Simão dizia no seu íntimo, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Simão, eu cheguei à tua casa, você nem me saudou com o ósculo da paz. Você não foi capaz de colocar uma bacia para eu lavar os pés. Essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela não parou de lavar meus pés com as lágrimas e enxugar com seus cabelos. E aí conta a parábola dos devedores. E ele responde, na sua opinião, quem amou mais? Quem? Aquele que perdoou os 500 talentos ou aquele que perdoou apenas 50? Ah, Senhor, certamente ele amou aquele que perdoou mais. Muito bem. Quem muito ama, demonstra muito amor. Quem muito perdoa, demonstra muito amor. Queridos, querida comunidade, diante de Deus, nosso Senhor apresenta a imagem do seu Pai, que muito nos ama. Não pense que os muitos pecados que você tem cometido, o Senhor não os perdoa. Deus nos ama. São Paulo, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Às vezes a gente escuta alguém dizendo, padre, eu sou tão pecadora, padre, que Deus não pode me perdoar mais. Infelizmente, é porque você criou um Deus ao seu tamanho. Você está dizendo apenas assim, se eu estivesse no lugar de Deus, se alguém cometer o pecado que eu cometi, eu não perdoarei, jamais. Só que esse Deus é maior do que você. Vocês escutaram a parábola, uma das notas mais belas do Evangelho de Lucas, e somente Lucas escreve esse texto. Lucas é o evangelista da misericórdia de Deus, para mostrar o excesso de amor com que Deus nos ama. O filho cabeça de coco, a gente aprende que o filho só tem direito à herança do pai quando o pai endurece as pernas e morre. Quando o filho pede a herança dele com o pai em vida, significa dizer que para ele o pai morreu. Eu não preciso mais de Deus, como a sociedade pós-moderna. Nós não precisamos mais de Deus, a gente precisa apenas de nós mesmos. Esse filho cabeça de vento pensa que vai ser feliz sem precisar da presença do pai. Como muitas vezes tem muitos filhos que pensam que vão ser felizes sem precisar dos pais. É por isso que diz, eu não preciso de você, eu sou feliz assim mesmo. A mãe vai dar um conselho, pensa numa ignorância do inferno. A mãe diz, minha filha, não é por aqui. E bate a porta na cara da mãe, e fecha o quarto, e fica lá emburrada. Ai, divindade. Mal saiu das fraldas, já acha que já sabe tudo. E aqui um recadinho para vocês, crianças.
obediência aos pais, porque aquilo que você julga ser o melhor para você pode ser o seu inferno. A gente escuta esse filho esmiolado, pensa que vai ser feliz sem precisar, porque o pai certamente deve, o que leva um filho a querer sair de casa? Certamente algumas coisas que não agradam a ele. E o pai, e essa imagem bela do pai, o pai que não discute com o filho. Esse pai, queridos, é Deus. É um pai que muito nos ama e certamente fica com o coração ferido quando vê os seus filhos buscando felicidade onde não existe. O problema é que esse pai ama tanto que respeita até a nossa liberdade de escolha. Ele sofre, mas deixa o filho livre. Mas na mesma medida, interessante que esse evangelho de Lucas 15, Santo Agostinho medita rezando o Salmo 138, versículos 5 a 6. Porque o Salmo 138 diz que o Senhor nos conhece, sabe quando a gente deita, sabe quando a gente levanta, os seus pensamentos, os nossos pensamentos a Ele são todos conhecidos. Então, quando Santo Agostinho meditando este evangelho de Lucas 15, ele diz assim: o pai está sempre esperando o filho voltar, porque sabe que o filho não vai ser feliz onde está. E pode ter certeza, querida comunidade, ninguém vai ser feliz vivendo a sua medida. Ninguém. É por isso que existe um fosso, um abismo, uma tristeza profunda nessa sociedade, que tem muita felicidade, tem muitos prazeres, tem muita balada, tem muita curtição. O som é tão alto que às vezes a gente incomoda os vizinhos. 3 horas da madrugada, todo mundo procurando felicidade, com sonzão, muita cachaçada, muita chumbrego, muita orgia, muito bacanal. Depois voltam para suas casas, derrubando a porta, brigando com quem está lá descansando, tentando dormir, mas a preocupação está lá em quem ficou na zoeira. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e você que nos escuta através dessa live. A mãe, quando você sai para essas baladinhas buscando felicidade, ela não dorme. Você nem é feliz e nem faz a pessoa que muito te ama feliz também. A mãe fica ali e vira para um lado, o pensamento: onde é que está meu filho essa hora? Onde é que está? Será que ele está bem? Será que não está acontecendo nada com ele? É assim que vive e não dorme, só fica feliz quando escuta a zoadinha da porta, puf, e vai dormir. Nem dorme, é como os fariseus, nem entra e nem deixa os outros entrarem. Ou seja, nem é feliz e nem deixa o outro ser feliz de verdade. Queridos irmãos, mas o pai está ali, insistindo, e o filho vai embora, achando que o negócio... E interessante que quando você tem alguma coisa, você tem muitos amigos, você tem muitos colegas, porque para o que não presta, para o inferno, a gente tem amigos em excesso. Agora, para as coisas de Deus, são gatos pingados. Pode olhar, os amigos de copo, os amigos da sacanagem, são muitos. Pode olhar, seus colegas. Agora, deixa faltar o dinheiro da cachaça para ver seu amigo minguar. Comece a mostrar que aquele estilo de vida não está correto, para você ver se aqueles que estão ali, chapados com você, se não vai te deixar sozinho. Porque o que eles querem é descer o abismo junto contigo e te levar junto.
Queridos irmãos, isso não é felicidade. Pesquisem se é verdade o que o padre vai dizer. Se uma noite de sono é recuperado. Pesquise. Às vezes você passa a noite toda na balada. Você vai se acabando pouco a pouco. É por isso que hoje, você olha para um jovem bonito, uma menina linda, 15, 16 anos. Quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe no fundo dos olhos uma tristeza profunda, um vazio, uma solidão. Porque o que essa menina queria, o que esse jovem quer, é ser feliz. O problema é que não é isso que leva o homem à felicidade. O capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 11, nós vemos o desejo de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria seja plena. O homem não vai ser feliz se não estiver a alegria de Deus nele. O homem tem sede de Deus. O homem tem sede de felicidade. Todos nós temos desejos de felicidade. O problema, queridos, e é isso que Deus nos convence, de que você não vai ser feliz distante do Pai. O filho foi embora. É interessante esse texto, porque fala que ele foi cuidar de porco. No território de Israel não tem pocilga. Ainda hoje, se você for no território palestinense, eles não criam porcos. Por quê? Porque o porco é símbolo do mal. E um judeu não cria porco. E nem come porco. Como tem alguns cristãos judaizados, que também não come carne de porco. Quando o Evangelho diz que esse jovem começou a passar necessidade e foi conduzido para cuidar de porco, significa que ele estava muito longe do território da Palestina. Para dizer, esse filho deste homem procurou um lugar bem distante para ficar, quanto mais longe do pai, para ele seria melhor e seria mais feliz. Oh, queridos, você que muitas vezes briga com seu pai, com sua mãe, e às vezes, de modo duro, pega os trapinhos, os paninhos, coloca dentro de uma sacola e vai embora. Saiba que você não é feliz porque você faz isso. Um dia o tempo vai lhe cobrar a sua partida. Pode ter certeza, querido filho. Você que muitas vezes achou que seria feliz distante dos seus pais, pode ter certeza que você não vai ser feliz de verdade. Porque os pais são para nós como que um espelho embaçado, como esse óculos do padre, por isso que o padre sempre tira. Você é como um reflexo de Deus aqui na terra. Ah, padre, não diga isso, padre, por isso que Friedrich Nietzsche tem razão de dizer essas coisas, porque o senhor coloca a imagem de Deus como meu pai, que foi muito carrasco comigo. Eu estou falando de pai, eu não estou falando de palhaço. Eu estou falando de alguém que foi capaz de dar a vida pelo filho. Eu estou falando de mãe, que é capaz de pular num buraco para salvar o seu filho. Pois bem, queridos, esse é um Deus, é o nosso Deus, que nos ama e nos quer bem. E olha, quando aquele filho, cabeça de vento, reconhece que pisou na bola, ainda teve juízo de dizer, vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele, pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser tratado como um teu filho,
trata-me ao menos como um dos teus empregados. E esse filho volta, e olha que coisa linda, queridos irmãos, a imagem do pai. Os poetas dizem que essa imagem, toda tardezinha, o pai ficava lá na estrada, olhando para ver se o filho voltava. E é interessante, querida comunidade, que esse pai viu o seu filho voltar e nem esperou o filho chegar em casa, foi-lhe ao encontro e abraçou e cobriu de beijos. Que Deus que nos ama e nos quer bem. O seu pecado, queridos, não ofusca o amor de Deus por ti. O seu pecado não virou as costas de Deus, pelo contrário, o seu pecado foi que levou você a virar as costas para Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele está com os braços estendidos, esperando o seu abraço. O que Ele só espera de nós é reconhecer que nós pisamos na bola e queremos voltar. E o pai nem questiona. O que foi que você fez, meu filho? Onde foi que você gastou o dinheiro? O filho mais velho é que diz que ele gastou com prostituta, mas ele nem disse onde foi que gastou. Olha que coisa linda, querida comunidade. A gente passaria a manhã todinha só mergulhado nesse evangelho. De um pai que chama logo os empregados, traga uma veste para esse meu filho. A veste aqui, queridos, já diziam os padres da igreja, como aquele místico, o doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho, Santo Ambrósio de Lyon. Ele diz que essa veste é símbolo do batismo. A roupa branca, quando a criança vem para ser batizada, não coloca uma roupa branca. Pois bem, essa melhor túnica é justamente a veste do batismo, aquilo que em Adão, dizia Raniero Cantalamés, aquilo que em Adão, aquela veste foi tirada, no batismo é colocada. Lembra o capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus chega no jardim que Adão esconde? O Senhor pergunta: onde estás, Adão? Senhor, eu fiquei com medo e me escondi. Afinal, estás nu, Adão? Estavas nu, porque a roupa que nosso Senhor tinha dado, ele jogou fora. E agora o Pai reveste-o justamente com o sacramento do batismo, dando dignidade. Revesti-vos de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. O problema, querida comunidade, é que o batismo para nós é apenas um evento cultural. O sacramento do batismo te torna filho de Deus. E somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos de fato. Ah, querida comunidade, nós somos felizes. Por isso que este domingo, o quarto, é o domingo letare, domingo da alegria. Sabe por quê? Porque o nosso Pai é o Senhor de tudo e de todos. Nós temos motivações extremadas para sorrir e ser feliz. Nós temos um Deus que é nosso Pai. Ah, querido católico, se a gente entendesse essas coisas. O problema é que a gente fica ensimesmado dentro de nós mesmos, achando que a gente vai ser feliz olhando para o nosso umbigo. Ninguém é feliz fazendo isso. A nossa felicidade consiste em lançar-se nos braços de Deus. É por isso que Jesus diz: aquele que se apega à sua vida nesse mundo vai perder. Aquele que se perde por amor de mim e do Evangelho vai encontrar. Ah, queridos católicos, se a gente entendesse essas coisas. Como diz o próprio Jesus, no capítulo 19 de Lucas,
Quando chega em Jerusalém, olhando de longe Jerusalém, Jesus começa a chorar e a dizer: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses o que pode te trazer a paz, mas tu não quiseste, como este mundo. Eu fico a imaginar que essa imagem do capítulo 19 de Lucas, de Jesus que chora sobre Jerusalém, é a atitude de Deus que chora essa humanidade que acha que vai ser feliz sem Deus, ou como aquele filho cabeça de vento que acha que vai ser feliz distante da sua família. Ah, queridos, a nossa felicidade consiste no abraço do Pai. E colocou o anel no dedo. Hoje talvez o anel não tenha muito significado, mas no tempo do império, colocar o anel no dedo significava trazer a marca da realeza, né? O imperador tem um príncipe, um filho, que carrega o mesmo anel do pai para dizer: eu sou dessa família real. O pai, quando coloca o anel no dedo do seu filho, significa dizer: filho, você faz parte da minha família, eu nunca te abandonei. Ah, queridos cristãos, se a gente entendesse que Deus nos ama, mesmo quando a gente está atolado no pecado, o problema é que a gente mede Deus do tamanho da nossa cabeça. Deus nos ama e nos quer bem. E faz festa. Essa festa, esse banquete do Evangelho, é a festa que nosso Senhor quer realizar para nós no reino do céu. Leia o capítulo 25 do livro do profeta Isaías. Deus deseja ardentemente fazer um banquete no reino para toda a humanidade. Ah, queridos, desejemos essa festa. O filho mais velho, por achar que já tinha o pai e já cumpria todas as regras, não participa da festa, tá vendo? É a imagem daqueles que acham que já tem Deus porque é tão obediente, arrisca, cumpre todas as regrinhas, olha, não muda, não fere nenhuma dignidade, é bem reto. E é reto mesmo, mas não é isso que vai garantir a participação da festa. Sejam curiosos, veja quantas vezes o filho mais velho diz pai no Evangelho. Veja, observe. Mas ele é cumpridor das regras, porque tem Deus apenas como patrão. Como muitas vezes nós cristãos temos Deus apenas como um patrão, nós somos obedientes às regras, somos servos e Deus é apenas um patrão que fica lá computando quantos pecados você falhou, quantas virtudes você foi generoso. Ah, queridos, quando a gente olha Deus apenas como um patrão, a gente nunca vai experimentar o amor de Deus. E o pior, nem vai participar da festa e nem vai querer que o outro participe. Não tem gente assim? Tem. Que só porque acha que é cumpridor das regras já vai participar do reino do céu. Cuidado, Deus é pai e não patrão. Nós somos filhos e não empregados de Deus. Quando a gente entende esse relacionamento com Deus, tudo fica mais prazeroso. Que nessa liturgia, queridos, a gente possa compreender que nós somos filhos de Deus e o seu amor para conosco é muito maior do que o que você possa imaginar. Deixai-vos, diz a segunda leitura, reconciliar com Deus. Volte, ainda há tempo. E pode ter certeza que Deus, ele não vai passar na sua cara o que foi que você fez de errado. Ele apenas quer que você se converta, muda de vida e volte para casa. Porque Deus está lá, de braços erguidos para te acolher. Ô Padre, e o que eu faço para voltar para Deus? Olha o sacramento da reconciliação. Pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser chamado teu filho.
Volte, comunidade, pelo sacramento da reconciliação. Faça uma boa confissão. Tenha agora a vestimenta lavada pelo sacramento para viver uma vida nova e viver os prazeres eternos já aqui neste mundo. Que Deus os abençoe, comunidade. Essa liturgia é generosa e nos impulsiona cada vez mais para mergulhar nesse grande mistério. Mas fiquemos por aqui. Peçamos a Deus a graça do seu perdão. Humilhemos diante dele, dizendo: eu nem mereço ser chamado teu filho. Pode ter certeza que o teu Pai e nosso Pai, o teu Deus e nosso Deus, ele nos acolhe e nos quer bem. Ele só quer que o filho volte. Volte, volte, como diz a canção: volta, meu povo, ao teu Senhor. Voltemos. Há tempo para reconciliar com Deus. Ele quer. Eu só não sei se você deseja voltar. Amém.